Imagina uma pessoa que passa a vida inteira tentando não decepcionar ninguém. Ela evita conflitos, diz sim quando na verdade queria dizer não, aceita situações que a machucam. Ela sorri quando na verdade ela está exausta. Ela concorda quando pensa completamente diferente. Faz tudo para que todo mundo se sinta feliz. Por um tempo isso até que funciona. As pessoas gostam dela. Ela é vista como uma pessoa educada, prestativa, compreensiva. Mas tem um problema aí que vai se formando em silêncio. Enquanto ela tenta agradar todo mundo, ela vai decepcionando a única pessoa que vai conviver com ela pro resto da vida, que é ela mesma. E talvez esse seja um dos preços mais altos que uma pessoa pode pagar, porque esse preço ele não aparece de uma vez. Ele é silencioso, ele é invisível, e justamente por isso ele é tão perigoso. Desde pequeno a gente aprende que deve ser educado, que deve ser gentil, deve ser prestativo. E é claro que isso é bom, eu não estou questionando isso. O problema é quando a gente confunde a bondade com a necessidade de aprovação, porque existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pensa comigo numa imagem simples. No dia a dia a gente pode segurar a porta para alguém por bondade, porque se importa com aquela pessoa, por ser educado, mas também pode segurar essa mesma porta com outro sentimento, por medo. E qual medo é esse, Diego? Medo de parecer mal educado, de ser julgado, de não ser bem visto. E o gesto ele é o mesmo, mas a raiz, o motivo é completamente diferente. E essa diferença entre esses dois motivos muda tudo, porque um nasce da liberdade e o outro nasce de uma prisão. Porque quando a nossa paz ela depende da aprovação de outra pessoa, a gente deixa de ser livre. A gente passa a medir cada decisão pensando no que os outros vão pensar, pelo medo de decepcionar, pelo medo de ser mal interpretado. Sem perceber, a gente entrega a direção da nossa própria vida nas mãos de pessoas que muitas das vezes nem conhecem o nosso propósito. Eu já fiz isso, talvez você também já tenha feito, e o custo disso é mais alto do que a gente imagina. E como eu disse, não acontece de um dia para o outro. A gente não acorda de manhã e pensa, hoje eu vou perder minha própria identidade. Hoje eu vou fazer tudo para buscar a aprovação das outras pessoas, sem levar em conta o que eu penso. Não, não é assim, é silencioso. Primeiro a gente deixa de dizer o que pensa, depois deixa de fazer o que acredita, e em seguida começa a aceitar coisas que jamais aceitaria. Quando a gente percebe, já não sabe mais quais escolhas realmente são nossas, porque passamos tanto tempo tentando corresponder à expectativa de outras pessoas que a gente esquece de se perguntar o que eu realmente acredito, o que faz sentido para mim. Eu me lembro de um período da minha vida que eu mal conseguia responder essas perguntas. Não porque eu não entendia elas, mas porque eu passei tanto tempo olhando para fora que eu esqueci de olhar realmente para dentro de mim. E aprendi que quem vive tentando caber nas expectativas das outras pessoas acaba não pertencendo nem a si mesmo. E existe um grande exemplo que a gente pode usar aqui. A pessoa mais amorosa que já existiu, que já pisou nessa terra, não passou o tempo todo tentando agradar as outras pessoas. Muito pelo contrário, ela acolhia, ela servia, ela amava, mas nunca abriu mão da verdade para conquistar a aprovação dos demais. E como você já deve imaginar, eu estou falando de Jesus. Ele confrontou os fariseus quando a situação exigia coragem dele. Corrigiu seus próprios discípulos quando eles erravam. E quando a multidão queria um tipo específico de Messias que se encaixava nas expectativas deles, ele permaneceu fiel à missão que ele havia recebido. Porque o amor não é fazer tudo que o outro espera da gente. O amor é compromisso com o bem do outro. Mesmo quando isso incomoda, mesmo quando isso desagrada, mesmo quando o outro não entende na hora. E isso me ensinou algo que eu carrego até hoje. Dizer não com amor é muito mais honesto que dizer sim com ressentimento. Aprender a amar sem se anular, a servir sem abandonar os próprios valores. Ouvir conselhos, mas sem entregar a responsabilidade das outras pessoas decidirem quem realmente nós somos. Hoje, quando eu olho para as decisões que eu tomei, movido pelo medo de decepcionar alguém, buscando a aprovação dos outros, consigo ver claramente o preço alto que eu paguei por ela. E é essa consciência que me permite fazer escolhas diferentes agora. Existe uma pergunta que eu aprendi a me fazer com mais frequência que eu gostaria de deixar para você nesse momento. As decisões que eu tenho tomado estão sendo guiadas pelas minhas convicções
ou pelo medo da reação das outras pessoas. E esse tema do vídeo de hoje não significa viver contra as outras pessoas. Significa viver de forma tão coerente com os nossos princípios que a gente consegue respeitar os outros sem deixar de se respeitar, sem perder a nossa identidade. E antes de encerrar, eu gostaria de deixar uma pergunta para você refletir. Existe alguma decisão que você sabe que deveria tomar, mas continua adiando porque tem medo de decepcionar alguém? E nunca se esqueça, é impossível agradar todo mundo sem se perder pelo caminho. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, um conteúdo sem base de um livro, mas um conteúdo criado para tentar agregar algum valor à sua vida. Se você lembrou de alguém que esse conteúdo possa fazer sentido, peço que compartilhe com ela. Se ainda não é inscrito no canal, peço que se inscreva no canal e ative aí o sininho das notificações, para quando eu postar o próximo vídeo, o YouTube possa te avisar e a gente possa continuar um passinho de cada vez e construir a nossa vida plena. Meu muito obrigado, eu te vejo e te espero no próximo vídeo. Até lá!